Então a gente vai falar um pouquinho sobre traição, por isso que eu introduzi aí com essa música Coração Bandido, né, que fala lá, que ela fala que ama muito, mas que ela descobriu que tá gostando de outra pessoa. E aí, que o coração dela é bandido porque vive traindo o amor, né? E por causa dessas traições, no final acabou perdendo o verdadeiro amor. Olha que bacana, né? Então, assim, essa música, ela ilustra bem o que a gente vai falar. Só recapitulando um pouquinho, né? Voltando, eu fiz já antes dessa duas lives bem específicas para este tema do amor, né? Então a gente fez, eu acho, o sentido do amor e depois as 3 atitudes do amor. E agora um pouquinho sobre traição, que na verdade Frankl, no livro Psicoterapia e Sentido da Vida, ele vem falar sobre prazer, né, sobre valor e ter. Mas aí ele nos apresenta um pouco, nos introduz um pouco essa temática da traição. Então, voltando um pouco, né, para quem não viu as outras lives, o amor, a gente compreende que o amor, ele vem apreciar aquilo que o outro é e não aquilo que o outro tem, né? O amor, ele capta a essência da outra pessoa. O amor, ele vem captar o caráter de algo único que o outro tem, o valor que o outro tem, a irrepetibilidade do outro, né? A exclusividade do outro. Sendo assim, o amado, aquele que a gente ama, é insubstituível. E já pensando nessa palavra insubstituível, se ele é insubstituível, nada nem ninguém pode ocupar o seu lugar. Então aqui, Frankl já vem nos falar que o amor, ele nos garante, né, a sua duração no tempo, a eternidade, porque se eu amo o que o outro é e o outro é eterno, a gente já falou sobre isso, então o amor nos garante a eternidade. E se o outro é insubstituível, o amor nos garante também a fidelidade. Então eu sou fiel a quem eu amo, porque ninguém tem um valor igual àquela pessoa. Ninguém pode ocupar o lugar daquela pessoa na minha vida, né? Ainda que, por exemplo, aí não é o caso da traição, mas ainda que eu fique viúva e que eu case com outra pessoa, o amor que eu sinto pelo meu esposo, por Elias, ele vai durar para sempre, ele vai perdurar, né? Ele vai ultrapassar a barreira do tempo. Então, quando uma pessoa... tem uma frase, na verdade, que é de Exupéry, no Pequeno Príncipe, que, se a gente for analisar, tem um fundo de verdade, é uma frase muito famosa, com certeza todos vocês conhecem, que é: tu te tornas eternamente responsável por quem cativas. E algumas pessoas são meio contra essa frase, mas se a gente for substituir por quem você ama, Exupéry vem ao encontro então de Frankl, né? Eu sou eternamente responsável por aquele que eu amo, porque o amor garante eternidade. E a resposta, né, a responsabilidade diz de uma resposta que eu dou à vida, sendo assim uma resposta de amor, né? E aí, analisando este contexto, a gente pode meio que compreender que a pessoa, quando ela trai a outra, né, quando ela trai quem ela ama, de certa forma, ela está fugindo da sua responsabilidade. Ela está buscando, na verdade, uma relação superficial, né? Ela não está se permitindo abrir, né? Entrar numa relação de abertura e apreciar o que o outro tem. Porque não é todo caso de traição, mas na maioria das vezes em que há uma traição, a pessoa busca apenas uma relação com o corpo. Ela busca apenas pelo prazer, por algo que é passageiro, por algo que é momentâneo. Frankl vem falar que ela busca, né, nessas relações superficiais, apenas um tipo. Ela não busca por uma pessoa na sua totalidade. Ela busca por um tipo, por uma aparência física e externa. E aí essa relação já não é mais com a pessoa, não é mais com a alma, não é mais com o espírito, mas apenas com o corpo. Usando um corpo como se fosse, de certa forma, também um objeto, né? Algo que vai me proporcionar prazer, algo que eu posso usar naquele momento.
E se é um objeto, se é uma relação de uso, é uma relação descartável. Pensa só, né? Eu tenho, por exemplo, né, esse marca-texto aqui amarelo. É um objeto que me serve, que eu uso. Então, ele é amarelo, no dia que eu cansar e não quiser mais amarelo e quiser usar um verde, eu descarto esse e compro um verde. Então, quando a pessoa ela busca uma relação apenas com o corpo, é uma relação que ela pode ser descartada a qualquer momento. É uma relação de uso. Então, se eu estou com algo, se eu estou me relacionando com algo, eu posso trocá-lo, eu posso substituí-lo. Então, Frankl vem nos dizer que quando se busca apenas um corpo, não há fidelidade, né? Porque o que se tem se pode substituir. Então, a pessoa, quando ela busca, né? Quando ela se envolve num outro relacionamento, nesse sentido, né? Quando ela trai quem ela ama, buscando apenas um prazer imediato, ela está, primeiro, fugindo da sua responsabilidade, porque ela não quer ali entrar de fato naquela relação, né? Ela não quer se abrir de fato, não quer se permitir de fato conhecer quem o outro verdadeiramente é e muito menos deixar que o outro o conheça na sua profundidade. Esses dias eu até vi aqui nos stories de alguém, né, que a Mila Marcilli tinha postado falando sobre intimidade. Que às vezes é muito fácil você simplesmente tirar a roupa e deixar o outro te ver nu. Mas a intimidade diz além disso, a intimidade diz de você permitir que o outro penetre de fato a sua alma, a sua profundeza, quem você realmente é. Então, geralmente, quando a pessoa ela busca uma relação extraconjugal, quando ela busca apenas o prazer, ela está buscando uma relação sem compromisso. Então, ela não permite que o outro a conheça, não há uma vinculação verdadeira, não há uma entrega, uma doação de si mesma, ela não se rasga para o outro, né? Do seu ser, daquilo que lhe é próprio, por amor. Então, não há essa entrega, há apenas uma relação de uso, né? E aí você se prende apenas à superfície, apenas a um estereótipo, apenas à aparência física e não se permite passar dali. Então, talvez, né, eu busco por mulheres, não sei, loiras, mulheres morenas, eu busco por homens musculosos, por homens altos, um exemplo. Eu estou buscando um tipo apenas de pessoa. Então, se eu estou com o meu olhar voltado apenas para, vamos lá voltar na live das atitudes do amor, por exemplo, né? Se o meu olhar está voltado apenas para aquela primeira atitude, que é a sexual, né, que é mesmo para o corpo físico, isso não me garante fidelidade. Não é suficiente para que o amor dure no tempo. Porque o corpo acaba, o corpo é matéria, né? Então, a única garantia da fidelidade é quando eu me relaciono de fato, quando eu me permito viver um amor autêntico, verdadeiro, genuíno, que é penetrar na camada mesmo, na personalidade, no cerne da pessoa. Algo mais resulta desse amor, que é a vivência da eternidade de um amor. Como eu disse no início, se eu me relaciono com o que o outro é e não com o que o outro tem, e o outro é eterno, mesmo depois da sua morte, o meu amor permanece. E aí entra a questão de que assim, então, eu capto o valor que a pessoa tem. Frankl também vem nos dizer isso, né? Que o amor nos permite captar o valor que o outro tem. Não é o valor que eu quero que o outro tenha, mas o que ele tem. E quando eu reconheço o valor que o outro tem, esse valor permanece para sempre, passa a ser para mim uma verdade que é eterna. Por exemplo, né, ele até dá o exemplo, se 2 vezes 2 é igual a 4. Isso é uma verdade para mim, eu tenho certeza e consciência disso, que 2 vezes 2 é igual a 4. Quando eu conheço o valor da outra pessoa, aquilo também é uma verdade. E aquilo permanece. O certo é que o amor autêntico constitui já um elemento determinante do caráter definitivo das relações monogâmicas,
que é a relação que a gente tem hoje, né? Que não é um relacionamento aberto, que é a relação de um casal. Mas ainda nessas relações, um outro elemento, o da exclusividade, ou seja, é meu, é exclusivo, é um exemplar único. Pensa se você tem uma joia única, né? Você não vai querer trocá-la por outra, porque ela é única, não existe outra igual. A mesma coisa é num relacionamento. Aquela pessoa, ela é única. E quando você capta, quando você compreende o valor que aquela pessoa tem, é inadmissível, não passa na sua cabeça a possibilidade de você trocar aquela joia rara por qualquer outra. Porque você entende que não existe outra igual a ela, outra que se iguale a seu valor, que se compare a seu valor. Não existe outra que pode vir a substituí-la. O amor significa, então, o sentimento de uma vinculação íntima. A relação monogâmica, na forma do matrimônio, representa o seu vínculo externo. Manter este vínculo em pé no seu caráter definitivo é o que se chama ser fiel. Nestes termos, a maturidade erótica encerra uma dupla exigência. Primeiro, o da capacidade de se decidir por uma pessoa, excluindo todas as outras. Então, é ter a maturidade de entender que eu escolhi Elias, no meu caso, e que a ele eu serei fiel para sempre, que ao excluí-lo e que ao escolhê-lo, eu excluir todos os outros, todas as outras possibilidades. Assim como todas as escolhas que a gente faz na nossa vida. Sempre quando a gente quando a gente decide por algo, sempre quando a gente faz uma escolha na nossa vida, automaticamente estamos excluindo as demais possibilidades. E aí muitas pessoas vão questionar e vão perguntar, né? Ah, Thaisa, mas então, afinal, quem ama trai? Muita gente pergunta isso, né? Se a gente for, talvez, compreender tudo isso que eu falei, poderíamos chegar à conclusão de que não. Quem verdadeiramente ama e entende o que é o amor, não trai. A questão é que hoje as pessoas não sabem o que é o amor, né? Ou hoje as pessoas não estão abertas de fato a viver o amor na sua profundidade, na sua totalidade. Voltando nas 3 atitudes do amor, estão apenas na primeira ou na segunda atitude, que é na erótica ou na sexual. Mas sim, quem ama então trai. Quem ama pode trair. Mas, na verdade, essa pessoa ela não tem maturidade suficiente ainda para controlar e dominar seus próprios instintos, seus próprios impulsos. Se ela se entrega simplesmente a uma paixão, porque sim, gente, é normal, né? É normal, nós temos um corpo. Então, sim, um homem ou uma mulher pode chegar a desejar uma outra pessoa que não seja seu parceiro, sua parceira. A questão é o que é que você vai fazer com esse desejo, a partir desse desejo. A música que a gente estava ouvindo no início. Eu amo você, mas eu gosto de outra. Não é assim? Como assim eu gosto de outra? Tá, pode gostar. Mas porque você gosta, você vai jogar fora então um relacionamento de anos por causa de um sentimento passageiro? Porque gostar é isso. Gostar diz de uma paixão, de algo que é momentâneo. Eu lembro, sempre quando falo de gostar, eu lembro disso. Quando eu era criança, eu gostava muito de sorvete de morango. Meu sorvete favorito, morango e coco. Toda a vida da minha infância. Não pedia outro sabor. Hoje eu não posso nem ver morango e coco. Enjoei de morango e coco, não gosto mais. Mas a gente não pode tratar os nossos relacionamentos com o simples gostar. Ah, hoje eu gosto de você, amanhã eu não gosto mais. O amor não é um simples gostar, entende? E aí Frankl vem nos dizer com relação a isso, né? Aos nossos instintos, aos nossos impulsos. Ele vem dizer que o animal, assim como o animal é os seus instintos, o homem é a sua liberdade.
Então, talvez quem trai ainda não tenha essa consciência, essa maturidade de ser verdadeiramente livre. Ainda é escravo dos seus desejos sexuais, dos seus apetites, né? Dos seus sentimentos, das suas emoções. Ainda não tem um domínio sobre si mesmo. Frankl diz sobre a liberdade que nós não temos a liberdade, ou melhor, que nós não somos livres de certas condições, de certas situações. Por exemplo, não somos livres, como eu disse, de sentir ou não um desejo sexual por outra pessoa. Talvez apareça uma pessoa muito atraente, que tenha ali todas as características físicas que me agrade, e talvez eu me sinta atraída fisicamente por aquela pessoa. Então, eu não sou livre disso, porque eu tenho um corpo, um organismo, mas eu sou livre para me posicionar diante daquilo que eu estou sentindo, para decidir o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo, para decidir se eu vou me entregar a esse desejo momentâneo ou não. Então, eu não sou livre de, mas eu sou livre para. É o que Frankl vem nos dizer. E aí, muitas pessoas acabam achando que não, que ela tem que satisfazer aquele seu impulso, aquele seu desejo, e acaba se entregando, né, às suas paixões. Então, a gente precisa entender que a satisfação sexual, né, ela gera prazer. Óbvio que vai gerar prazer. Mas é algo momentâneo, algo que não nos garante felicidade. Só o amor nos garante felicidade. Só o amor nos garante, de fato, plenitude, realização. Porque o prazer, a satisfação do prazer, como eu disse, é algo momentâneo. É algo, às vezes, até mesmo, né, instantâneo. Uma relação sexual, não sei, ela não dura mais, sei lá, de 1 hora. Não dura mais do que isso, né? É bom, é bacana, ainda mais vamos pensar numa traição extraconjugal de um casal mesmo, né? No casamento. Você sai e deixa seu esposo ou sua esposa para ficar com a pessoa ali 5 horas e depois cada um vai para sua casa e não tem mais nada. Isso não garante eternidade, isso não garante felicidade, isso não garante plenitude, entende? É claro que é só você que pode decidir se vale a pena ou não. Você jogar fora toda uma vida que você construiu. E é claro também, igual eu disse, gente, não é toda traição que é assim, né? Na maioria dos casos, sim. É uma traição apenas pela paixão. Existe paixão, mas não existe um laço de amor verdadeiro. Alguns casos, sim. Alguns casos existe, talvez, amor. Pode existir amor. Mas a maioria das vezes é uma fuga, porque meu casamento não está bom, porque meu casamento está insuportável, porque minha namorada é chata, porque minha namorada não está suprindo minhas necessidades. Então é uma fuga da sua responsabilidade. Da sua responsabilidade com a outra pessoa que você escolheu para estar do seu lado. Foi você que escolheu. Ainda que estivéssemos lá naquela época que eram os pais que escolhiam os namorados, os pretendentes, ainda assim você deixou. A escolha foi sua em permitir que outra pessoa escolhesse por você, entende? Então é sua responsabilidade. E ao trair o outro, você está fugindo da sua responsabilidade, você está fugindo da promessa que você fez. E aqui eu queria abrir um parênteses e falar com vocês o quanto que é importante. Gente, independente de religião, a prática da castidade. Porque a castidade, ela nos ajuda a ter um domínio de nós mesmos, um domínio dos nossos instintos, das nossas pulsões, a ter controle de quem nós realmente somos. Não só a castidade, assim como um jejum, né, por exemplo, que nos ajuda a ter moderação, a nos entregar, a não nos entregar ao prazer da gula, né, de comer o tempo todo. Então, é muito importante a prática da castidade desde o namoro. Você que está aqui, que não é casado, mas que namora, é muito importante. Porque vai chegar, primeiro, duas questões. Primeiro que, querendo ou não, quando você tem uma relação sexual com outra pessoa, você fica meio que iludido.
sem saber se de fato você ama, se você está simplesmente apaixonado, se você está com aquela pessoa porque te dá prazer, porque é bacana, é legal. Então aí já meio que embaça a sua visão para você tomar uma decisão mais séria, se você deve continuar ou não com aquela pessoa. Quando você não tem uma relação sexual, é mais fácil você decidir, você ter clareza dos seus sentimentos, daquilo que você sente. E segundo, porque no casamento, um casal, quem aqui é casado sabe disso, não faz sexo todo dia, 24 horas no dia. E ainda que faça, né? Ainda que se faça todos os dias, vai chegar um dia que não vai fazer mais. Às vezes vai ter um filho, às vezes vai ter uma doença, às vezes vai ter alguma preocupação, às vezes, entende? A gente tem que ter esse domínio, esse controle de nós mesmos. E aí eu trouxe aqui pra gente, né, com relação à prática,